16, que é o capítulo que nós vamos estudar esta noite na nossa sequência. Estamos andando, hein? Já chegamos agora ao capítulo 16 de Apocalipse. E este é um capítulo que tem assustado muita gente, que é um capítulo que fala das 7 últimas pragas. E essa noite nós vamos estudar um pouquinho a respeito delas, entender quando é que elas vão acontecer, quais são essas pragas, que tipo de advertência elas têm para nós. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão das 7 últimas pragas. Algumas observações antes de lermos o verso 1. Deixar claro que estas pragas que a Bíblia promete para um tempo bem próximo, nós estamos na iminência já de viver esse tempo, elas virão a este mundo por uma razão muito simples. Virão para aqueles que insistem, persistem em ser desobedientes a Deus. É a única razão, não há outro motivo. Deus vem lidando com o seu povo há séculos, vem pregando o amor, a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho, a guarda dos mandamentos. Agora estudamos no capítulo 14 a mensagem dos 3 anjos, mensagens de advertência, chamando o povo de Deus para a verdade do nosso tempo, para a salvação, para a proximidade da volta de Jesus. Vejam, Deus está tomando todas as providências. Primeiro vem os anjos com amor, com carinho, com advertências, com chamado, com apelos. Depois de tudo isso, não resta a Deus outra alternativa a não ser começar a lidar com os ímpios e os desobedientes. Está ficando claro isso para vocês? Se alguém chega aqui esta noite para estudar isoladamente, que coisa é essa? Que Bíblia é essa? Que Deus é esse que vai jogar pragas no mundo? Se você ouve isso fora do contexto, você não vai entender. Mas quem vem numa sequência, está percebendo que está chegando no fim do fim, e não tem mais. Há uma quantidade de gente no mundo que é desobediente, não ouve os apelos de Deus, não amolece o coração, não escuta. Por isso que o livro de Apocalipse insiste, naquele apelo: quem tem ouvidos, ouça. Mas tem gente que não ouve. Então, quando não tem mais jeito, porque Deus tem que lidar com o mal, não tem jeito, o mal não é eterno, só o bem é eterno, o mal não é. Deus tem que lidar com o mal. Então ele começa a avisar agora o que é que vai acontecer somente para aqueles que persistem em ser desobedientes. Então, não precisa, você que está sentado aí, ouvindo o tema dessa noite, ficar assustado. Não, porque isso aqui não é para os bons, não é para os justos, não é para aqueles que vão ser salvos. Isso aqui é para quem vai perder a salvação, é para aquele que não aceita Jesus, para aquele que não guarda os seus mandamentos. Aí virão essas consequências aqui. Mas isso não é para nós, não é para a igreja. Tem que ficar bem claro isso. Isso vai ficar claro no contexto do estudo, ok? Interessante que a Bíblia chama este ato de Deus de punir o mal, chama de a estranha obra de Deus. Por que é uma obra estranha? Porque ela não condiz com a natureza de Deus, que é amor. A Bíblia não diz que Deus é amor? Isso não está claro em toda a Bíblia, o amor de Deus, a morte de Cristo na cruz para nos salvar. Jesus não é um Deus que fala de amor, que prega o amor. Ele veio aqui demonstrar o amor, ele não ficou falando, ele veio aqui e morreu na cruz. Portanto, este ato de punição, a própria Bíblia chama de o estranho ato de Deus, a estranha obra, porque é uma obra que não tem a ver com o caráter de Deus nem com a sua natureza. É um ato estranho, fora do normal, excepcional, e a gente precisa entender isso também. Então vamos lá, capítulo 16, verso 1, diz assim: então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 2: o primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens, que tinham o sinal da besta
e que adoravam a sua imagem. Portanto, para aqui, qual é a primeira das 7 pragas que serão derramadas sobre a terra? Disse aqui, uma chaga muito dolorosa. O que é uma chaga dolorosa? Uma úlcera, algo que seria comparável hoje a um câncer, que vai atingir pessoas desobedientes. Eu quero chamar a atenção, antes de falar um pouquinho mais dessa praga, e dizer o seguinte: o tempo dela, o tempo em que isso virá acontecer. Quando é que isso vai acontecer? Que é a grande pergunta que nós fazemos. Então guarda aí, primeira coisa, logo após o fechamento do quê? Da porta da graça. Então guarda isso. A primeira praga, tem muita gente que faz confusão com isso. A primeira das 7 últimas pragas somente virá após o fechamento da porta da graça. Estudamos aqui na quarta-feira passada. O que significa isso? Fechada a porta da graça, há possibilidade de salvação? Para quem se perdeu, não há mais. E para quem se salvou, há possibilidade de perder a salvação? Também não. Quem está salvo, quem se perdeu está perdido. Aí vem a primeira praga. Portanto, ela já é uma antecipação de uma punição para quem? Para os ímpios. A porta da graça está fechada. Significa que ao vir a primeira praga, não há mais condição de arrependimento. Não só porque a porta da graça está fechada, mas com o fechamento da porta da graça, não há mais uma ação, a obra do Espírito Santo. Portanto, também não vai haver arrependimento, porque o homem sem a influência do Espírito Santo não se arrepende. Ele não se arrepende. Portanto, não vai haver também nenhum ser humano neste período interessado em arrepender-se, porque o Espírito Santo se retirou com o fechamento da porta da graça, e é o Espírito quem convence da verdade, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, essa primeira praga mencionada aqui na Bíblia é uma úlcera maligna e muito dolorosa. Veja, uma coisa até repulsiva de se falar, não é? Aqui o verso 1 e o verso 2 indicaram claramente qual é a classe de pessoas que será atingida por essa praga. Há uma classe especial, um alvo para essa praga. Vamos ler de novo, quem é? Que classe é essa? Está no verso 2. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o quê? O sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então qual é a classe definida de pessoas que receberão essa primeira praga? Os que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Qual é o sinal da besta? Já estudamos aqui. Qual é o selo de Deus? Qual é o sinal da besta? Pronto. Significa que aqueles que estiverem guardando o domingo neste tempo já estarão fazendo conscientemente. Conscientemente. Lembra? O sinal é na testa e na mão. Plena consciência. Estes receberão a primeira praga. Veja só, gente. Dá para brincar com isso aqui? Dá para brincar com isso aqui? Imagina uma úlcera dessa maligna e dolorosa sobre essas pessoas. Está prometido aqui na Bíblia. Deus não está brincando. Depois das advertências de Deus, das mensagens, tudo isso, vai haver muito apelo para que as pessoas não guardem o domingo, porque é o sinal do inimigo de Deus. Aqueles que persistirem adorando a besta, porque ao guardarem o domingo estão adorando a besta, receberão essa primeira praga aqui maligna, uma chaga maligna. Além de tudo, essa primeira praga, ela virá esclarecer algumas coisas, porque no tempo que nós estamos vivendo, existe aí uma discussão entre religiões, entre teólogos, que precisa guardar o sábado, que não precisa. Tem muita religião aí dizendo que não precisa. No momento que vier a primeira praga sobre esses que têm o sinal da besta, é uma resposta aos teólogos, aos falsos teólogos, que receberão essas pragas, para mostrar que, além de tudo, enganaram as pessoas, ensinaram errado, tiraram a salvação de muita gente. Portanto, será uma resposta a esses falsos teólogos, que ensinaram uma teologia absurda.
doutrinas falsas. Eu disse aqui que a praga cairá sobre aqueles que têm o sinal da besta. Importante dizer também, lembra que nós estudamos no capítulo 7 o selamento do povo de Deus, que o selamento é o sábado. Neste tempo, o povo de Deus estará selado, são os guardadores do sábado. E quem não é de Deus também recebeu o quê? O sinal da besta. Portanto, todas as pessoas estarão seladas. Ou você tem o sábado, o sinal de Deus, ou você tem o sinal da besta. Não tem neutralidade, gente. Isso que é importante saber. Não existe neutro aqui. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem o sinal da besta. Portanto, é importantíssimo no tempo que nós estamos vivendo, nós recebermos o selamento divino, para que estas pragas não nos atinjam. O mundo estará dividido em duas classes: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e por consequência o sábado, e aqueles que não guardam os mandamentos e têm o sinal da besta. Não existirão 3, 4, 5 religiões, 10, 500, não vai ter isso, gente. Já vai acabar isso. Vai ter povo de Deus e povo da besta, povo de Deus e povo da Babilônia. Quem é de Deus e quem não é de Deus, são só duas religiões: quem é de Deus e quem não é, quem tem o selo de Deus e quem não tem. Vai acabar essa confusão religiosa, o que vai facilitar as pessoas identificarem o erro. Vai facilitar, as pessoas vão saber, não, o povo de Deus é aquele ali, quem não está ali automaticamente está fora. As pragas vêm para quem não é povo de Deus, ok? Vamos seguir, verso 3 diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. A segunda praga, ela tem por alvo o mar, será derramada no mar. As águas salgadas do mar se tornarão sangue. Vocês têm noção do que significa isso? Isso é um desastre universal. O mar todo com as águas em sangue. O que acontece com os animais, com os peixes? Morrem. O cheiro vai ser legal? Imagina o fedor. Já sentiu o cheiro de cadáver? É disso que a Bíblia está falando. O mar todo transformado em sangue, segunda praga, com algo de alcance universal. Verso 4: o terceiro anjo derramou a sua taça, portanto agora a terceira praga, nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Agora os rios. Verso 5: então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disto. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus caminhos, seus juízos. Por que é que tem gente que acha estranho? Mas espera aí, Mauro, por que a segunda e a terceira pragas é transformar o mar em sangue e os rios em sangue? O que tem a ver uma coisa com outra? O verso explicou: vingança pelo sangue dos justos. Os ímpios terão que beber o sangue, água dos rios e das fontes. Significa, vai haver água potável? Para os ímpios, não. Para os ímpios, não. E para os justos? Vai ter? Olha só, marca essa página aqui e abre lá Isaías capítulo 41, lá no Velho Testamento. Isaías 41, para acalmar se alguém estiver aí preocupado, com os olhos esbugalhados, tenso. Isaías 41, olha o amor de Deus. Verso 17. Isaías 41, verso 17. Vou ler. Os pobres e necessitados buscam água, mas não há. A sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não os desampararei. O que vai acontecer com o povo de Deus? Ficará desamparado, sem água, com a boca seca? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Para aqueles que são fiéis a Deus, não vai faltar água.
Mas, para quem não é povo de Deus, sangue, mar, fonte das águas, tudo virando sangue. O mar, os rios e as fontes das águas, melhor dizendo. Vamos seguir agora, volta lá para Apocalipse 16, verso 8, e nós vamos para a quarta praga. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Verso 9. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Mas não se arrependeram, não falei? Mesmo com as pragas, com os juízos de Deus, não vai haver arrependimento. E aqui diz que a quarta praga é dirigida contra usando o sol. Vai se tornar absurdamente quente, vai torrar. Interessante, o sol que foi adorado durante séculos e séculos pelos pagãos, o Deus do paganismo, o sol se revoltará contra os pagãos, os ateus, e vai abrasá-los na terra. O sol que os pagãos adoraram tantos e tantos séculos, o sol é um símbolo do paganismo, e o sol vai se revoltar, e aqui vai haver um calor para quem? Para os justos, serão protegidos. Este é um período muito curto, amigos, muito curto. Se você for lá, não precisa ir agora não, vamos estudar isso no capítulo 18, mas já adiante, capítulo 18, verso 8, diz que esse período deverá durar aproximadamente 1 ano, todas as 7 pragas. Alguém vai dizer, mas você acha pouco tempo, Mauro? 1 ano com tudo isso? Mas aproximadamente 1 ano, só que os justos serão poupados. Mas 1 ano de absurda desgraça no mundo, porque essas pragas não é assim, vem a primeira, termina, vem a segunda, não, elas vão ser cumulativas, a primeira vem a segunda, elas vão conviver às 7. Já imaginou? É isso que a Bíblia está dizendo, a mesma Bíblia que até agora não errou uma profecia. Esse que é o problema, não errou nenhuma até agora. Você acha que vai errar nessa aqui? Alguns estudiosos dizem que 97% das profecias bíblicas já foram cumpridas, falta 3%. 97% se cumpriram milimetricamente, sem nenhum equívoco. Que chance você acha dos 3% que faltam não se cumprirem? Deus não está brincando, isso vai vir. Isso é mais uma advertência para quem está brincando com Deus. Antes de verso, para aqui, marque essa página de novo. Eu quero ler o Salmo 121. Salmo 121, abre lá no Salmo 121. Já que a gente está falando muito de praga aqui, também precisa falar do amor de Deus, né? Salmo 121, eu quero o verso 5. Salmo 121, verso 5, e diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Olha só, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Os justos serão abrasados pelo sol? Por quê? Porque o Senhor é quem nos guarda. Essas pragas não são para os justos, o Senhor nos guarda. O sol não vai nos molestar. São promessas de Deus. O mesmo Deus que adverte com as pragas, promete: se você for fiel, você estará guardado de tudo isto aqui. Olha o amor de Deus, preservando o povo fiel. Verso 10. Verso 10 diz assim: o quinto anjo, portanto a quinta praga, a quinta das 7, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. Verso 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Olha só, gente, diz que não vai haver arrependimento, fechou o tempo da graça. Tudo isso acontecendo,
E o que está acontecendo com os homens que estão recebendo essas pragas? Diz que estão ardendo de dor, gemendo de dor, e estão blasfemando contra Deus. É brincadeira? Nem isso aqui não muda a natureza dessas pessoas. Eles vão blasfemar contra Deus, mas não se arrepender. E aqui diz que a quinta praga ela é derramada sobre o trono da besta. O trono da besta nós vamos estudar no capítulo 17, quarta-feira que vem. Você não deve faltar. Não falte. O capítulo 17 é um capítulo extremamente pesado. Eu estou preparando o capítulo essa semana, estou medindo as palavras, porque vocês estão percebendo que do capítulo 12 para cá, como nós dissemos, a coisa começou a ficar mais pesada e está envolvendo o nosso tempo. O capítulo 17 é um capítulo extremamente pesado, porque no capítulo 12 aparece aquela mulher virgem pura. Mulher, o que simboliza em profecia? Quem é a virgem pura? A igreja de Deus. Aí chega no capítulo 17, a Bíblia traz para a cena uma prostituta. Uma igreja chamada de prostituta, em contraposição à virgem pura, que é a igreja de Deus. Então a igreja de Deus é uma virgem pura. A igreja que não é de Deus, que é do inimigo, é chamada de prostituta. Lógico, uma é virgem pura, o oposto é uma prostituta. E agora, você está curioso para saber quem é que a Bíblia chama de prostituta? Tem gente que vai se assustar. A palavra não é minha, está na Bíblia. O tratamento é bíblico, não é nosso, não é do pastor meu desta igreja. Nós vamos ler versos. Portanto, quarta-feira que vem, não perca. Você vai ver o que é que está diante dos nossos olhos no mundo aí, que a Bíblia chama de prostituição religiosa. A besta, porque essa praga, a quinta, cai sobre o trono da besta. E nós vamos saber, na quarta-feira que vem, onde está sediado o trono da besta, porque o capítulo 17 diz onde está. O trono da besta, que será atingido na quinta praga. E aqui diz que caiu o quê? Vamos ler de novo? É atingido de que maneira? Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez o quê? Tenebroso, trevas, escuridão, numa clara demonstração de Deus, de que esta igreja, esta religião, ela está nas trevas, e o príncipe das trevas quem é? Satanás. O mentor intelectual desta igreja e dessa religião é o próprio Satanás. Ela ficará em trevas para que o mundo possa identificá-la mais rapidamente. A verdade virá à tona, amigos, se isso será desvendado. Essa igreja será descoberta. Toda a sua sujeira e podridão virá à tona. É uma promessa bíblica. E ela é chamada da grande prostituta, a mãe das meretrizes, no capítulo 17. Você tem que vir aqui na próxima quarta-feira, para você ver qual é o tratamento dado a essa igreja, que os reis e os presidentes da república do mundo inteiro estão hoje reverenciando, esticando um tapete vermelho assim. E a Bíblia chama de prostituta. Outro dia, alguém me cumprimentando aí fora falou: Mauro, você é corajoso, você está falando umas coisas lá na frente. Eu falei: eu estou lendo Bíblia. Ou não? Estou lendo Bíblia para vocês vão ver, capítulo 17. Se é chamada de prostituta ou não, eu não estou falando nada, estou lendo Bíblia aqui. É o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz, verso 13. Não, antes do... verso 12 que eu pulei, né? Verso 12. É a sexta praga. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Alguém sabe me dizer lá no passado onde ficava o rio Eufrates? Na Babilônia. E quando você lê lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, lembra-se como é que Ciro invadiu a Babilônia? Secou o rio Eufrates, ele conseguiu passar com o seu exército. Secou o rio. Agora a Bíblia fala que vai secar o rio Eufrates da Babilônia espiritual. A Babilônia, no capítulo 17, vai secar. O que são águas em profecias? Povos, multidões. Quando seca o rio,
Significa o que, simbolicamente? Se você tem muita água, você tem apoio de muita gente. É uma religião, uma igreja que obtém, segundo nós estudamos no capítulo 13, a admiração mundial. A terra está maravilhada com a besta. Ela deu de comer a todas as nações. Agora que diz que vai secar o rio, ou seja, essas águas, povos, nações vão se extinguir. Significa que ela vai perder o quê? O apoio mundial. Ela será desmascarada. Pessoas sinceras, crentes sinceros, que seguiram, vão blasfemar contra os líderes desta igreja. Ao descobrirem a sua verdadeira identidade, vai haver uma revolta. Só que fechou o tempo da graça. Perderam a salvação. Vão poder dizer, então, Mauro, injustiça. Como injustiça? Estão sendo advertidos. É que não querem acreditar. Depois que fechar a porta da graça, meu amigo, acabou. Estão sendo advertidos hoje. A Bíblia está chamando de prostituta, está avisando, está falando do sinal. Mas vai haver uma grande revolta contra, porque as águas vão se secar, o apoio vai terminar. Vão deixar de receber apoio e vai haver uma revolta contra o falso sistema religioso. Porque é um falso sistema. Verso 13. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. Guarda isso, porque isso aqui vai influenciar uma série de estudos. Esses 3 poderes chefiados por Satanás. Quais são? Dragão, quem é o dragão? Ele mesmo. Nos tempos modernos, qual é a filosofia religiosa simbolizada pelo dragão? Quem sabe? Quem que disse lá no Jardim do Éden? Na verdade, não, certamente não morrerás. Foi Satanás. Que religião é essa que diz que quando você morre, na verdade a sua alma não morre? Então, representado pelo dragão. A besta não precisa dizer, nós já sabemos qual é a religião representada pela besta. E o falso profeta, já estudamos aqui. O que simboliza? Protestantismo apostatado, que será chefiado agora, pela profecia do capítulo 13, vai se unir com a besta. Qual é a nação mundial que vai se unir com a besta? Estados Unidos representa, junto com o protestantismo, essas religiões protestantes, evangélicas, que estão pregando falsas doutrinas, representam o falso profeta. Esses são os 3 poderes de Satanás no fim dos tempos. O dragão, representado por essa religião que foi citada, a besta, representada pela outra, e o falso profeta, o protestantismo apostatado das igrejas evangélicas que estão pregando mentiras e absurdos por aí. A trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade demoníaca, dragão, besta e falso profeta. Olha a contrafação. Essa é a trindade demoníaca, em contraposição à trindade divina. Nós temos o trono de Deus, a Bíblia menciona, inclusive chamado de Sião, Monte Sião. Mas também tem o trono da besta. Olha a contrafação. Satanás, tudo que Deus faz, ele imita. Tem o seno de Deus, o sábado. Tem o sinal da besta, o domingo. Você acha que isso é coincidência? Ou ele está fazendo tudo que Deus faz, ele faz parecido para imitar? Tem o seno de Deus, tem o sinal da besta. Jesus recebeu uma ferida mortal na cruz e ressuscitou. A besta recebeu uma ferida mortal e foi curada. Olha a contrafação, impressionante. Os paralelos. Impressionante como Satanás faz a contrafação para enganar. Agora, verso 14. Esses espíritos, diz o verso 14, são espíritos de quê? Demônios, que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, a Bíblia está dizendo aqui que os espíritos de demônios também fazem sinais, milagres, maravilhas, milagres. Portanto, tem gente sincera que pensa assim: se aconteceu um milagre, ele é de Deus. Coitado, porque a Bíblia diz que os demônios também fazem milagres. Então quem se apoia em milagre para crer em alguma coisa, Satanás está morrendo da risada, que milagre ele também faz.
Resumo: milagre não é um meio seguro de você se relacionar com Deus. Manifestações sobrenaturais são perigosas, podem vir de Deus ou não. Portanto, quando você entra num lugar, seja onde for, até numa igreja evangélica, que alguém esteja dizendo lá, vou botar a mão na sua cabeça e você vai ser curado, e a pessoa sair dali curada, cuidado, a Bíblia está dizendo que aquela cura não necessariamente virá de Deus. Cuidado, porque os demônios também fazem milagres. Tem que tomar muito cuidado. Há pessoas que buscam tudo, quando encontram o milagre, mas ali é o lugar de Deus, porque eu fui curado da minha doença. Por quem você foi curado? Por Deus ou pelo diabo? Essa é uma interrogação. Depende de onde você foi buscar a cura. Ora, se a Bíblia considera que o espiritismo é algo demoníaco, ela é recheada de versos dizendo isso, é possível que você, através do espiritismo, se relacione com Deus, embora receba milagres e curas no espiritismo? Ou alguém duvida que no espiritismo você possa encontrar milagres e curas? Se os demônios fazem milagres, é um perigo isso. É a mesma coisa que você pedir dinheiro para um agiota. No momento que ele te empresta, você sente aquele alívio, né? Mas para o resto da vida você está na mão do agiota. Fazer negócio com Satanás é um perigo. Você pode obter cura, vantagens, benefícios, dinheiro, riqueza, emprego, casamento, namorado, namorada, amor, paixão. Você pode obter o que você quiser, mas depois vai comer na mão dele. A gente chama de fazer pacto com o diabo, né? Lógico que ninguém usa esse nome. Você quer fazer um pacto com o diabo, a pessoa vai dizer quero. Não, ninguém dá nome para isso. Mas dependendo de onde você foi o que você fez, meu amigo, o pacto com o diabo. Não precisa do título, dependendo de onde você foi fazer. Eu tomei dinheiro emprestado de uma pessoa. Foi num banco? Não, entrei numa sala ali, o sujeito abriu a gaveta, me deu dinheiro, me fez assinar uma promissória de 3 vezes aquele valor. Precisa dizer que é agiota? Não está na cara aqui. Então depende de como você está fazendo, de onde você faz o seu acordo, você está fazendo com o diabo. Não precisa botar na porta da sala dele assim, diabo. Não precisa. Basta você saber onde você está se metendo. E aqui diz que eles fazem milagres. E nós estamos vivendo num tempo onde o diabo está morrendo de rir com os milagres que ele está fazendo aí na terra. E tem um monte de gente maravilhada. Eu fui a tal lugar, obtive cura. Fui aqui, fui ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente dizendo assim, cuidado com essas curas estranhas. Na igreja de Deus tem cura? Sim ou não? Também tem. Senão o Satanás não faria curas. Amigos, ele só faz porque ele contrafaz o que Deus faz. Se não houvesse cura verdadeira, não haveria cura falsa. Entendeu? Só existe o falso porque tem o verdadeiro. Você só falsifica uma nota de R$5 porque existe a nota original. Ou alguém falsifica a nota de R$3. Por que não falsifica? Porque não tem o original. Por que Satanás faz curas? Porque tem a cura verdadeira. Deu para entender isso? Se tem a verdadeira, ele tem que fazer a falsa. E a Bíblia diz que não lhe falta poder para fazer isso. Então alguém pode ser curado pelo diabo? Pode sim. Pode sim. Tem que tomar cuidado. E aqui diz no final do verso que ele vai congregar os reis de todo mundo para uma batalha. Uma batalha. Olha só. Você já deve ter ouvido falar do Armagedon. O Armagedon. É importante aqui, nós vamos ficar superficialmente nesse assunto, não adianta tentar invadir muito, porque não interessa aqui. Interessa que você saiba o que é isso só, tá? Então, em primeiro lugar, existe um lugar chamado Vale do Megido. Talvez alguns de vocês já tenham até passado por lá, já tenham ouvido falar, que é como se fosse uma encruzilhada do mundo. Parece que o mundo tem estrada para tudo quanto é lugar naquele lugar, naquela região. O Vale do Megido. Sabe por quê? Ele divide vários continentes. Dali tem estrada para a África, tem estrada para a Ásia, tem estrada para a Europa. Os continentes ali. Aquela região do Vale do Megido é exatamente ali chamado de o Armagedon. Armagedon é um símbolo de uma guerra que vai haver entre o bem e o mal. É isso que você tem que guardar. O que é o Armagedon? Símbolo de uma guerra final entre o bem e o mal. Ponto. Guarda isso. Se você guardar isso, já guardou o que importa, por hora.
Lá na frente, no futuro, você vai poder estudar melhor essas características do Armagedon, o que quer dizer, como é que é isso, mas por hora, será a grande batalha final entre o bem e o mal. Aquela luta que começou lá no céu, entre Jesus e Lúcifer, que veio aqui para a terra, entre Cristo e Satanás, vai se desembocar, ou vai desembocar, lá no Armagedon, antes de Jesus voltar. A batalha do Armagedon acontece antes ou depois da volta de Jesus? Antes de Jesus voltar, imediatamente antes. É na batalha do Armagedon que finalmente Jesus aparece em glória com os anjos. No final dessa batalha, da grande guerra entre o bem e o mal, que nós damos o nome de Armagedon, que é o centro de todos os conflitos que estão acontecendo na Terra nos últimos séculos. Impressionante como aquela região é marcada por conflitos. Desde o Velho Testamento, lá aconteceram os grandes conflitos do povo de Israel com seus inimigos, exatamente naquela região. É uma região amaldiçoada. As guerras sempre estão ali. Tudo o que acontece está acontecendo ali, naquele ponto do mundo ali. É impressionante o que há de ódio, de perseguição naquele lugar. É um lugar marcado, o Vale do Megido. Ali as grandes forças mundiais vão se encontrar, especialmente o bem e o mal. Vão travar a grande batalha final. Portanto, o Armagedon é um símbolo da batalha final entre o bem e o mal. Se você guardar isso, já é o suficiente. Ok? É um símbolo dessa batalha. Detalhe, nessa batalha não vai haver neutros. É entre o bem e o mal. Ou você é do lado do bem, ou você é do lado do mal. Não tem neutralidade em matéria espiritual. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não tem meio termo. Não tem purgatório aqui. Aliás, não tem purgatório em lugar nenhum. Isso é uma invenção. Não existe isso. Verso 17, 15, né? Pulei o 15. Diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quem é que vem como ladrão? Cristo Jesus. Precede o Armagedon, esse grande conflito precede a volta gloriosa de Jesus. Será o auge do conflito aqui na terra. Verso 17. Última praga, sétima e última praga. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Verso 19. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Último verso. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Portanto, agora a última praga, a Bíblia menciona um terremoto sem precedentes na terra, como nunca houve. A terra vai tremer, todo o globo vai balançar. Diz aqui que as cidades serão destruídas. É a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a terra não será destruída. As cidades vão tremer. É nesse momento que os ímpios vão pedir para os montes caírem sobre as suas cabeças. Vão tentar se esconder da glória de Deus, da vergonha. E o que está acontecendo com os justos nesse momento que o globo está tremendo e está sendo destruído? E os justos? Arrebatados. Será o dia mais lindo da existência do ser humano, esse aqui. E será o dia mais terrível para quem não aceitou Jesus como Salvador. Olha aqui, paralelo. Para os salvos, imagine tudo isso acontecendo, mas os olhos fixos em Cristo. Eis o Senhor que nós aguardávamos. Seremos transformados e arrebatados. É um momento de alegria e de felicidade. Os olhos dos santos fixos em Jesus e nos anjos. Os olhos dos ímpios lutando com a morte, com o desabamento das cidades, com a dor, com a vergonha eterna. Olha que paralelo.
Uns no dia de maior felicidade, outros no dia da maior vergonha e vexame universal. Os reis da terra estarão juntos, destruídos. Cadê o poder deles? Cadê a majestade, a fama, a riqueza, o dinheiro? E verão pessoas humildes e simples sendo tratados como reis, simplesmente porque acreditaram no Rei dos Reis. Esse dia está próximo. É o grande dia da justiça de Deus e da ira de Deus também. Olha o quadro que nós vamos ter na terra: pessoas cobertas de chagas, o mar e os rios e as fontes das águas todos transformados em sangue, o sol ardendo e abrasando as pessoas que não suportarão o calor, não suportarão. O trono da besta, trevas e escuridão, desmascarada a besta. As nações poderosas, os reis da terra congregados no Armagedon para a batalha final. A terra sacudida violentamente e Jesus voltando. Olha a sequência. É isso que vem pela frente. Então você não precisa ler o horóscopo amanhã na revista, não precisa ler o que a mulher está falando na televisão que vai acontecer, não precisa pedir para o pai não sei o que, ler a sua mão. Agora vem o final de ano, né? Aí o Fantástico vai dizer tudo que vai acontecer o ano que vem. Eles erram 90%. Pode ter certeza. E quando acertam 10% é assim: vai morrer um artista de cinema que vai cair de avião. Pronto. Acertou. Isso aqui vale, não? A Bíblia dizer para você exatamente o que vai acontecer dessa maneira aqui. E isso aqui você pode escrever. Vai ser assim. E está próximo. Isso aqui é uma mensagem de advertência para nós. É isso aqui que vem pela frente. A gente tem que se preparar. Você escolhe em que grupo você quer ficar. Daqueles que vão estar felizes nesse dia, agradecidos ao verem Jesus no ar, felizes da vida, sem nenhum sofrimento. E aqueles que vão estar amaldiçoando o dia que nasceram, por terem vivido, e especialmente por não terem aceito o amor deste Deus. Triste, né? O importante é que hoje, isso aqui não é para a gente ler e ir para casa com cultura, né? Puxa vida, agora eu estou entendendo o livro de Apocalipse. Isso aqui não serve para isso. Para dizer, puxa vida, estou conhecendo um pouco do que vai acontecer no futuro. Não, isso aqui é para a gente fazer uma revisão da nossa vida. É para colocar a vida em ordem com Deus, é para acertar a vida. As coisas estão no fim, amigos. Está na hora de arrumar as coisas, para fazer as malas e ir embora para o céu. O que está aqui vai ficar. Então está na hora da gente começar a ser mais espiritual do que material. E o que está acabando com o mundo hoje é impressionante. São pessoas que não têm tempo para nada, estão correndo que nem doidas, com projetos que vão ficar pelo meio do caminho. Não que se deva abandonar todas as coisas, não é isso que eu estou pregando aqui na frente. Não estou mandando você ser irresponsável, largar sua profissão, sua vida, não. Mas tem gente que só pensa na profissão e na vida e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Só trabalha, só estuda, só compra, só vende. E Deus não tem espaço. Amigos, esse tempo aqui é para arrumar um baita tempo para Deus. E depois vamos cuidar da vida da gente. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, temos que ser bons profissionais, bons pais, amigos, irmãos, companheiros, tudo. Mas em primeiro lugar, Deus. E a gente está pregando para gente, para pessoas que dizem assim: não tenho tempo. Estudou a Bíblia essa semana? Não deu tempo. Você foi na igreja? Não tive tempo. Estou correndo no meu trabalho. Não tem tempo para Deus. Vai ter tempo para quê? Aí na hora que Jesus aparecer no céu, vai dizer: aguarda um pouquinho, não desce já não, porque ainda tem uns cheques para assinar, tem que ir ao shopping. Tem gente rindo, né? Tem gente rindo. E na hora que estiver acontecendo, você vai ter que parar. É como um acidente, né? A pessoa levanta cheia de planos na vida, cheia de coisas para fazer, e de repente um acidente fica paraplégico. Acabou. Mudou a vida. Vida espiritual é a mesma coisa. A gente tem que parar, tem que dar um break na vida para dizer: eu preciso achar espaço para Deus. Tem que ter espaço na minha vida para cuidar da vida espiritual. Não podemos ser só materiais, só coisas materiais o tempo todo, 24 horas por dia de assuntos materiais, e o mundo acabando. É para isso que serve esse capítulo aqui, para chacoalhar. O que está sacudindo aqui na sétima praga não é só o globo,
é quem está dentro dele também. Deus está sacudindo a gente essa noite, está chacoalhando mesmo, né? Acorda, está pegando pelo braço, acorda, o que você está esperando? Eu vou pedir ao pastor para orar por nós, pastor. Eu queria que o Senhor nos colocasse diante do trono de Deus essa noite, mas uma sacudida, viu, pastor? Vamos chacoalhar a igreja aqui na sua oração, para que as pessoas possam entender que o tempo está no fim, mas muito no fim, falta muito pouco para tudo isso aqui começar a acontecer. Lembrando que quando vier a primeira praga, a porta da graça já está fechada. Estou dizendo isso porque tem gente que pode pensar assim: ah, quando vier a primeira praga, a das chagas, então eu vou cuidar da minha vida. Acabou, aí não dá mais. Fechou a porta da graça. É agora, é hoje, já que nós temos que resolver isso. Eu vou pedir para o pastor orar para nós. Quarta-feira que vem, não perca o capítulo 17 sobre a grande prostituta. É pesado, mas é importante.